Graça, misericórdia e paz, irmãos. Louvado seja o Senhor. Não sei se você começou essa semana mais feliz. Não é aquele programa que começa, né? Todo mundo está feliz, né? Que a nossa alegria é do Senhor, né? Aí é outro nível. Nós queremos, irmãos, refletir um pouco nessa noite sobre alguns versículos, pelo menos uns 3 versículos ali de Filipenses 3, que me fez lembrar de um livro muito bom. Eu vou ler o título aqui do livro: Experimentando as Profundezas de Cristo, de Anne Guion, francesa. Uma das melhores publicações cristãs de todos os tempos. Escrito no final do século XVII. Mais especificamente, é lá por 1685, 1695, alguma coisa assim. E essa mulher extraordinária, ela vai em 25 capítulos, ó, o tamanho do livro, ó. Dá para ler, não dá? 25 capítulos, da editora Vida. Ela vai falar, então, da oração. Que não tem crescimento cristão que ocorra sem oração. E ela, apenas para citar aqui alguns capítulos, do superficial às profundezas, capítulo 1, depois começando aí, as profundezas, mesmo para um principiante. Segundo nível, períodos de aridez, entrega e sofrimento, entrega e revelação, entrega e uma vida santa. São alguns títulos desses breves capítulos. A importância desse livro é que ele fez parte de uma história muito posterior a ele mesmo. É 1685. Ele foi lido por grandes homens como Watchman Nee, né? Conde Zinzendorf, John Wesley e Hudson Taylor. Esses são os grandes homens da história, né, dos avanços do Evangelho em outros países, né? E é um livro que foi lido por muita gente e revolucionou na França. A igreja perseguiu, a igreja católica perseguiu a autora, perseguiu o livro. Ele foi queimado em diversos lugares. Mas a única coisa que ela fala aqui, eu vou até repetir aqui, ela diz: escrevi intencionalmente esse livro aos queridos e simples seguidores de Jesus Cristo, que não têm condições de fazer uma pesquisa completa, mas que ainda assim desejam entregar-se cabalmente a Deus. O leitor que abordar esse livro sem preconceitos encontrará oculta sobre expressões mais simples uma unção secreta. Essa unção lhe servirá de encorajamento para buscar aquela felicidade interior que todos os discípulos do Senhor deveriam desejar, compreender e desfrutar. Me fez lembrar, porque quando a gente pregou no domingo, a gente falou um pouco sobre essa questão dessa alegria. E nós queremos refletir um pouco com os irmãos exatamente nessa, experimentando as profundezas de Cristo. Porque o evangelho que a gente ouve falar muito nos nossos dias é um evangelho o quê? Que não tem problema. É um evangelho que eu chamo de o evangelho tabajara. Seus problemas acabaram. Né? Resolve tudo. E não nos capacita, é um evangelho que não nos prepara, é um evangelho que não nos deixa ser experimentado pelo sofrimento. Parece que o sofrimento é uma maldição.
Não parece não. Para algumas pregações, para alguns meios evangélicos, o sofrimento acaba sendo uma maldição, né? E abra sua Bíblia lá em Filipenses 3. Partir apenas ali, né, do verso 7 até o 10, na verdade até o 11. Quando Paulo já disse do seu currículo, né? Ele diz então, a partir do verso 7, na nossa NVT, eu vou ler aqui até o 11 para os irmãos. Você que está em casa nos acompanhe também. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, nem que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo, experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Sofrimento é uma realidade no nosso meio, amém? Eu jamais poderia dizer para os irmãos parar de sofrer, a menos que o seu sofrimento seja causado pelo seu pecado, né? Mas aquilo que Deus muitas vezes permite que aconteça em nossas vidas, e acho que o autor dessas palavras aqui aos Filipenses tem um alto grau de qualificação para falar melhor do que eu sobre sofrimento, né? E você não vê Paulo reclamando, choramingando, murmurando. O que ele faz? Paulo simplesmente, né, quer sofrer sim, porque Cristo sofreu, e se identifica com Cristo. Quando ele escreve aos Gálatas, ele fala, olha, eu trago no corpo as marcas de Cristo, né? E muitos mistificaram e disseram que Paulo, então, tinha lá na mão, né, a marca do furo na cruz, aquela coisa. Não tem nada de estigmata nisso aí, não. Né? A palavra marca, estigma, né? E alguns falam que é um sinal miraculoso, né? O milagre não é receber os furos assim, como alguns dizem que receberam, né? Mas é, de fato, se identificar completamente com Cristo. O quanto você conhece de Jesus? Eu não estou falando de conhecer pelo Evangelho, né? Mas é pela prática do Evangelho. Pode pegar um manual aí, né, de instruções para o motorista aqui no nosso país. Pode estudar ele todinho. Conhece todas as placas, todos os tipos de sinais. E conhece também as regras de trânsito, as leis de trânsito que regem as regras de trânsito. Conhece tudo. Mas nada disso vai adiantar se você não souber dirigir. Nada disso. Então, você dá entrada lá no sistema para poder fazer uma prova de avaliação da teoria que você tem. Se você for aprovado, aí é que você vai poder pegar a aula prática. E aí você vai começar a praticar. É com a prática que a gente, então, vai aperfeiçoando as nossas habilidades. Eu deve ter ouvido falar, né? A gente não deve dirigir só para a gente, né? Você tem que estar de olho quem está atrás, quem está dos lados, quem está na frente, né? E ainda assim a gente corre riscos. A gente corre risco por imprudência das próprias pessoas, né? Ou quem está dirigindo, quem está andando, ou quem está correndo, né? Ainda assim. Então a prática da vida cristã
Nesse livro aqui eu achei interessante quando fala experimentando as profundezas de Cristo. O quão profundo você conhece Jesus? Mas eu falo do dia a dia, não estou falando de versículo decorado, não. Eu acho assim, que versículo decorado é até fácil memorizar. Né? É bem tranquilo. Fazer várias perguntas, a pessoa vai saber. Mas e a vida? O dia a dia? Né? Cristo é significativo para você? Você arriscaria a sua vida para falar de Jesus para um bandido? Por que não? Quem é que merece ouvir o Evangelho? Quando Jesus ensinou todos, né? Todos. Tanto ide, pregai o Evangelho a todos. Todos. A todas as nações. A todas as gentes, a todos os povos. Então, de uma forma bastante ampla. E Ele nos capacitou, Ele nos deu o poder para podermos realizar essa missão, para cumprirmos essa tarefa, que é por meio do Espírito Santo. A operação é do Espírito Santo. O pastor confidenciou comigo com um testemunho que ele deu ele evangelizou uma criança que tinha 7 anos. Tanto se passaram, essa criança cresceu, conseguiu localizá-lo, mandou um relato, dizendo que ele lembrava de tudo que ele fez naquele dia, que ele hoje está na igreja, que ele hoje é casado, é pastor e ainda dá aula numa faculdade. O poder do Evangelho. É o poder do seu convencimento, o quanto você é bom de lábia. Né? Ah, fui eu. Não. Jesus disse, fique em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de quê? Poder. E aí você vai ser o quê? Falador de línguas? Curandeiro? Expulsador de demônios? Pode até fazer. Mas o poder veio principalmente para, o Maneuzi falou, ser testemunha. Testemunha de quem? Jesus. Não é do Genésio. De Jesus. Então, como você vai testificar de Jesus se você não se aprofundar nele? Né? Não entender que certos aspectos da nossa vida estão extremamente ligados à maneira que Deus escolheu para tratar com a gente, para lidar com a gente. Né? A gente está revendo então o Velho Testamento, eu estou lá em Números, e é terrível você ver como o povo de coração duro resistiu, né? E a gente vê lá Moisés bravamente tentando cumprir as determinações de Deus. Mas tem um momento que Moisés vacila e isso custa a entrada dele na Terra Prometida. Porque naquele momento crucial em que Deus, pela segunda vez, havia dado a ordem para ele fornecer a água, Deus disse para ele fazer algo extraordinário. Fale a pedra. Moisés foi e falou para o povo, né? Vocês querem água? Então vocês vão ter água. E bateu 2 vezes na pedra. E a acusação de Deus é grave. Você não me glorificou naquele dia. Você não vai entrar na terra prometida. Então, quanto nós conhecemos de Cristo, como isso é importante na nossa vida diária, será que Deus vai esquecer, vai deixar para lá todas as coisas, todos os nossos erros? Né? Olha o que aconteceu com Moisés. E outros líderes também. Olha Davi. Ainda não cheguei lá não. Né? Mas olha lá Davi. Sofreu as consequências.
Olha, uma coisa é Deus perdoar, outra coisa é a gente sofrer as consequências dos nossos pecados. Né? Temos pecados, vão ter consequências. Então, se identificar com Cristo, eu vejo aqui como esse conhecer mais intimamente, conhecer mais profundamente. É uma experiência diária. Né? Então, assim, a gente está aqui, Jesus está aqui? Ah ou não? Mas você está vendo Jesus? Né? Mas a gente sabe, a gente crê. Né? A gente crê. Ele habita em nós. Então, nós temos algo que vai além do que a percepção humana pode aferir, verificar, né? Vai além. É essa relação que a gente chama da nossa espiritualidade. Nossa espiritualidade. Então, você já viu algum demônio? Tem os meninos que são encapetados, né? Não, mas não dá para ver. Nunca vi. Tem gente que diz que já viu. Bem, alucinações acontecem. Eu sei que eu nunca vi. Também nunca vi um anjo. E muitas vezes as pessoas mistificam demais. E o que é de fato a espiritualidade bíblica acaba sendo negligenciada. Né? Muita gente deu ênfase ao falar em línguas, mas esqueceu, deixou para trás uma das principais características do verdadeiro discípulo, que é o amor. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se falar muitas línguas. Não. Se amardes uns aos outros como eu os amei. Né? Então, o ser como Jesus e se identificar com Cristo, e como Paulo diz, quero sofrer com Ele, participando de sua morte. Não é que Paulo queria ser chicoteado, ter suas costas cortadas, ele não queria, mas aconteceu, você sabe, né? Aconteceu, ele foi chicoteado 3 vezes. Né? Foram sequências de 39 chicotadas em períodos diferentes que ele enfrentou. Teve um período que ele chegou a ser dado como morto. Dado como morto. Então, sim, Paulo fala com muita propriedade daquilo que ele enfrentou por amor a Cristo. Não foi porque ele era um bandido, que ele estava aí no propinoduto da Petrobras, ou no mensalão. Não. Porque ele estava pregando a Cristo. Todo esse sofrimento ele computa como uma identificação. Mas Cristo sofreu, por que a gente não pode sofrer? É isso que ele está dizendo. Ele sofreu, por que a gente não pode sofrer? Então, viver Cristo também não é só sofrimento, porque o mesmo Paulo escreve essa carta e ele fala 5 vezes sobre, né, a alegria, como substantivo. Né? Acho que umas 7 ou 8 vezes como alegrem-se. É uma carta curta, uma carta pequena. Mais do que ele, Lucas é quem fala lá. São 12 vezes que aparece. Mas Paulo aqui, apesar de estar preso, ele nos chama para uma alegria. Isso tem a ver também com Cristo. Jesus é a alegria dos homens. Quem foi que compôs essa sinfonia? Não lembro se foi Mendel. Mas Jesus é a alegria dos homens. Ele é a nossa alegria. Podemos nos alegrar com outras coisas. Podemos ter picos de felicidade, momentos, né? Mas é Jesus que é a nossa verdadeira alegria. Por quê? Primeiro porque Ele nos salvou. Que alegria maior do que essa? Você nem sabia que estava perdido. Olha, eu me lembro quando eu tinha 17 anos. Como a maioria das pessoas, sem noção. Não tinha noção nenhuma do perigo. Acostumado com a religiosidade superficial, viver num ambiente meio católico, meio espírita, familiar.
né? Ele já tinha até recebido passe de preto velho. O cara que incorporava até já tinha feito, né, uma benzeção lá em mim. Tinha todas essas coisas. E ainda ia na igreja confessar, na igreja, né? São Marcos e São Lucas ali, confessar. Aí, muito sem noção, né? Não tinha noção de que o que eu vou fazer com os meus pecados? Então a gente só confessa. A verdadeira confissão é de Jesus como Senhor e Salvador. E um dia eu fiz essa confissão. E a partir daquele dia, eu comecei a conhecer mais a Jesus. Conhecer mais a palavra dele. A entender a missão. E há um turbilhão de perguntas, gente. Quanto mais você estuda, mais vem pergunta na sua cabeça. Mas tenha paciência. É assim mesmo, você vai conhecendo. E quanto mais você praticar, mais firme, mais seguro você vai estar da sua salvação, de quem realmente é Jesus, para cada um de nós. E aí você vai poder falar com as pessoas com tranquilidade, com segurança. E muita gente tem um retrato de Jesus como se Jesus fosse alguém alienado, alguém fora desse mundo, né? Mas Jesus é a expressão máxima do amor de Deus para a salvação de todo o que crê, né? Então, quando fala aqui dessa identificação, é para também a gente, no momento de dor, de dificuldade, não, no momento alegre é muito fácil falar de Jesus, né? Mas falar de Jesus no sepultamento não é mole, não. Falar de Jesus quando você está morrendo não é mole, não. Não é fácil. Mas já tem pessoas que dão o testemunho antes de morrer e testificam, né? Testificam mesmo. E eu me lembro de um texto de John Piper. Ele diz assim: não desperdice seu câncer. E é muito legal a gente ouvir isso de um americano, experiência, né? Mas aqui no Brasil nós temos um trabalho muito bom de uma enfermeira que é capelã também, e ela dá treinamento até para médico, para lidar com pacientes terminais, lá em São Paulo. Muito bom, ela escreveu alguns livros. Traz essa reflexão da importância de Cristo em todos os momentos da nossa vida, inclusive antes de partir. Eleni Bação, o nome dessa irmã querida, né? Muito uma bênção de Deus para nosso país, para muitas pessoas. E ela conta, ela participa. Então a gente vê nisso e vê também várias pessoas que enfrentam, né? Anuncia, não perde tempo, não desperdice sua dor, não desperdice seu sofrimento, não desperdice tempo algum da sua vida. Enquanto você puder, viva Jesus. Viva Jesus. E é isso que eu entendo quando Paulo diz: eu quero sofrer com ele, participando de sua morte, né? Para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não é que Paulo não tivesse essa certeza, ele tinha a convicção, sim, da ressurreição como algo que foi prometido, como algo que ele entendeu claramente, né? Mas já que ele está falando da identificação máxima com Cristo, né? Aí você tem que se lembrar de quando você aceitou Jesus. Como você era, né? Esse é um porco espinho, né? É difícil de lidar, né? A gente que está no começo da fé, tão difícil. E tão difícil da gente aceitar certas coisas, né? Mas com o tempo você vai vendo, você vai aprendendo, e você vê no sofrimento do outro, você vê na dor do outro, você vê na alegria do outro, na exultação do outro, na vitória, na derrota. Gente, é a vida que segue. E a gente tem que aprender, né, a viver com Jesus cada momento. Quer seja na partida, quer seja na chegada, né? São momentos em que a nossa vida, sem Cristo, ela perde o sentido. Perde o sentido, né? Você vê, não tem sentido algum
está ali num cemitério, num momento em que a pessoa que não creu em Deus, passou a vida toda rejeitando Deus, que esperança que tem para essa pessoa? Né? Mas nós não somos Deus, nós não sabemos se num último momento, como no ladrão da cruz, a pessoa, né, nos seus últimos momentos de vida, se rendeu. Trabalhava na UTI, a gente tinha a oportunidade de ficar muito tempo com os pacientes, então, alguns em coma. A gente sempre falava, né? Sempre falava de Cristo. Como isso é importante, né? A pessoa está em coma, mas ela ouve. Então, cuidado quando você for visitar alguém no hospital, estiver em coma. Cuidado, a pessoa está ouvindo. Ela está ouvindo. E há relatos de pessoas que ficaram assim horrorizadas, né? Porque muito tristes, abatidas até, porque estavam ali parentes falando que não tem mais jeito, vai embora mesmo, melhor morrer do que ficar sofrendo. Imagine você ouvindo essas palavras de consolo. Mas é muito melhor ouvir falar então de Cristo. E é nisso, irmãos, que resulta a sua intimidade com Deus. Né? Quanto mais perto de Deus, e a gente até canta, é tão bonito, né? Mais perto quero estar. E a gente canta isso muito em cemitério, né? Mas isso aí é para cantar todo dia, gente. Tem que ser mais perto todo dia. Querer estar mais perto. Para quê? Para ser como Ele. É um alvo? Ó, o único alvo do crente é esse. Tem um outro jeito de se agradar mais a Deus? Assim, tem um outro jeito melhor para agradar a Deus? O jeito perfeito para você agradar a Deus é ser como Jesus. Então não precisa ter outro alvo. Ah, não, eu quero ser um excelente advogado, um médico, um engenheiro, presidente, empresário. Mas tudo isso aí está abaixo do nível de quem é Jesus. Tem que querer ser como Jesus. Por isso que parte do sermão, e é uma mensagem, Paulo fala assim, sejam meus imitadores. Façam como eu. E há tantos outros que estão fazendo como eu. Olha os exemplos deles também. Então, é uma virada total no entendimento, né, da realidade do Evangelho, que não é uma coisa simplesmente teórica, de memorização de versículos. Não, é vida. Né? Eu gosto da expressão que o pastor Cleito usa de vez em quando, é vida na vida. Né? Não é você vivendo a história dos outros, não. É você vivendo sua história com Jesus. Você fazendo história, até aperfeiçoando o dito aí, né? Você fazendo história com Jesus. Fazendo a diferença na vida das pessoas. Então seja generoso, seja bom, seja gentil. Faça o melhor pelos outros. Vai estar semeando, você vai estar deixando portas abertas, mas acima de tudo, testemunha de Jesus. Porque por mais gentil que você seja, sua gentileza pode não levar uma pessoa para o céu. Mas certamente sua gentileza vai deixar uma porta aberta para você falar de Jesus. A gente estava compartilhando comigo algumas experiências, né? E como isso é importante. Ao invés de você chegar para a pessoa e aceita um folhetinho da palavra de Deus, né? Tem gente que fala, agradece, amassa e joga fora, né? Você está fazendo panfletagem, você não está evangelizando. Né? Quando você chega assim, olha, posso orar por você? Quer receber uma oração? Diferente, não é? Você está fazendo uma proposta de relacionamento.
Porque você aprendeu com Jesus a se relacionar com Jesus. E agora você vai levar isso para outras pessoas. Uma coisa boa, maravilhosa que a Cíntia compartilhou é que uma pessoa que ela viu de cara bastante fechada, né, acabou cedendo e depois deu tanto abraço nela, tão feliz, já saiu com o semblante radiante. Valeu a pena, né? Totalmente valeu a pena. Então é disso que se trata um pouco aí do sermão de domingo, a ênfase nessa questão. E falando aqui desse livro, se alguém quiser depois pegar emprestado, fale comigo no final. Jeane Guion, né? Experimentando as profundezas de Jesus Cristo. É um livro antigo, tá? Olha, já baixou, está acabando o tempo. É um livro de 1685, escrito na França. Mas se tornou um livro para todas as gerações. Se a curiosidade, pega depois aqui comigo e valeu. Ok? Meus irmãos, vamos orar nesse momento?